Olá, queridos! Tudo bem? Eu espero sinceramente que sim. E se não estiver, o objetivo aqui é fazer ficar. Recentemente, eu gravei um videozinho curto falando sobre a baixa autoestima e o quanto isso pode impactar na vida de uma pessoa, né? Impactar negativamente. E após esse vídeo, eu recebi algumas mensagens de pessoas me perguntando como fazer para melhorar a autoestima. E assim, não existe uma resposta única, não existe uma fórmula mágica. Depende de um processo e ele é muito individual. Sem dúvida nenhuma, a psicoterapia é um dos caminhos mais eficientes para você trabalhar a sua autoestima baixa, porque ela vai te ajudar no autoconhecimento, vai te ajudar nos enfrentamentos, vai te ajudar a identificar o seu funcionamento diante da vida, as motivações que você teve para agir de determinada forma e talvez o início dessa autoestima tão baixa nesse teu processo de formação da personalidade. Então é inegável que a terapia seria um caminho muito eficiente. Mas, para quem não tem acesso, acha ainda que não é o momento de iniciar a terapia, tem algumas coisas que já podem ser trabalhadas, podem ser exercitadas, que vão auxiliar nesse processo de melhora que é gradativo. É importante que isso fique muito claro. Não vai ser num estalar de dedos que você vai melhorar a sua autoestima, não vai ser de uma hora para outra. Então é muito importante que você esteja consciente disso. E a pessoa que tem a autoestima baixa, ela geralmente comete alguns equívocos com ela mesma, né, porque a imagem que ela tem dela, que é ruim, e ela acaba se comprometendo e tendo uma rotina mais difícil, mais sofrida em relação a esses comportamentos. Então, eu vou dar algumas dicas aqui bem simples, bem básicas, mas que se você exercitar com disciplina, talvez você vá começando a se sentir mais fortalecido, mais fortalecida diante dessa situação. Uma coisa muito importante que quem tem autoestima baixa precisa trabalhar, todo mundo deveria trabalhar isso, mas geralmente quem está se subjulgando, né, se sentindo de alguma forma menor, é importante ter em mente não se comparar. Essas comparações, elas são muito nocivas, porque é aí que entra essa sensação talvez de inferioridade, ou de não capacidade, não realização, quando você fica se comparando, seja com amigos, seja em família, colegas de trabalho, nas redes sociais. Muitas pessoas se sentem talvez sem sucesso na vida, sentem que têm uma vida muito sem graça ou se sentem incapazes porque não alcançam determinadas coisas que muitos postam nas redes sociais. Ainda que aquilo seja uma verdade, muitas vezes nem é, né? O recorte de uma vida não quer dizer que a vida da pessoa seja 100% bem-sucedida. Todos nós temos momentos que são bons, momentos ruins, momentos de sucesso, momentos de fracasso, de frustrações. Então é importante a gente entender que todo mundo vive mais ou menos as mesmas coisas, cada um dentro do seu contexto. Então a vida que aparenta do outro ser muito fácil, muito bonita, muito bem resolvida, não necessariamente é assim. E ainda que seja, a comparação, ela costuma ser muito nociva, porque cada um tem uma história, cada um tem o seu processo. E é importante que você entenda que é individual. Não dá para você ficar achando que você tem que ter a sua vida sendo desenvolvida por você da mesma forma que uma pessoa desenvolve a dela. Porque, como eu falei, cada um tem uma história, cada um tem um processo. Uma coisa muito importante também de ser trabalhado é fundamental você saber dizer não. As pessoas com autoestima baixa, elas tendem a querer agradar demais o outro. E elas têm essa dificuldade de negar favores, de negar situações. Elas querem sempre atender a expectativa, como se o outro precisasse validá-lo, né? Então é fundamental o exercício desse não. É claro que, como eu falei, é tudo um exercício. Ninguém vai começar do nada a mudar esses padrões que foram criados muito provavelmente lá atrás. Então, do nada, você não vai conseguir sair dizendo não para todo mundo se essa é uma dificuldade que você tem. Mas é preciso que dê um primeiro passo. É preciso que você comece de alguma forma, que você vá realmente exercitando com disciplina. Não pode esquecer que você é o seu melhor projeto. Então, vale a pena exercitar e investir nesse projeto que é você. Então, dia após dia, você vai colocando um pouquinho mais na sua vida do enfrentamento daquilo que você tem dificuldade. Então, dizer não é algo muito significativo
que vai fazer você se posicionar mais conforme o seu desejo e não conforme a expectativa que você acha que tem que atender do outro. Assim como a questão de se comparar, também é um exercício. No primeiro momento, talvez você vá ver uma situação e vai começar a se comparar a sua vida com a vida das outras pessoas. Então, aos pouquinhos, você vai se trazendo para um lugar mais de racionalidade, questionando se realmente é viável essa comparação, se isso cabe na sua vida, aquilo que a outra pessoa está vivendo, e se de fato é aquilo que você gostaria. A gente também tem que saber trabalhar com aquilo que é possível. Existe aquilo que a gente idealiza e tá tudo bem ter sonhos, fazer idealizações, mas é importante também a gente saber o que é possível nesse momento, para a gente não viver constantemente frustrado, né? E aquilo que a gente não conseguiu ainda, a gente vai se trabalhar para conseguir. Mas valorizar aquilo que você tem, aquilo que é possível fazer. Então são coisinhas muito importantes que vão fazer a diferença. Um outro ponto que tem a ver com esses dois que eu acabei de mencionar é você se respeitar. Respeitar o seu tempo de acontecer, respeitar os seus posicionamentos, entender por que você faz determinadas escolhas, que também às vezes é para satisfazer a expectativa de um familiar ou de alguém que você considera importante, como se a sua vida girasse sempre em torno do desejo do outro e você acaba fazendo coisas sem sentido. E com isso vai aumentando aí, né, esse movimento de insatisfação em relação à sua vida, às suas realizações ou às suas frustrações. Então são coisinhas pequenininhas que a gente precisa realmente dar atenção, dar valor, que isso tudo vai nos enfraquecendo, vai fragilizando, vai fazendo a vida ficar chata, ficar difícil, como eu falei e mencionei no outro vídeo, falando sobre essa baixa autoestima. E é como eu falei, não adianta você querer que as coisas mudem no estalar de dedos porque você identificou. Identificar é um primeiro grande passo, mas depois existe o processo que você precisa ter paciência para melhorar. Essa autoestima baixa, ela não foi construída da noite para o dia, as coisas foram acontecendo e quando chegou um belo momento você se deu conta que elas estavam dessa forma, mas teve uma construção. Então, para haver essa melhora, essa transformação, também é preciso que haja um outro processo que você precisa persistir com disciplina, com constância, para que você se fortaleça emocionalmente diante das vivências que você tem no seu dia a dia, com você mesma. Então é muito importante respeitar este processo, né? Não querer pular etapas ou também não desanimar, né, diante das dificuldades, porque, como eu falei, não é no primeiro momento que você vai conseguir mudar esse padrão que foi criado, mas com constância, sem dúvidas é possível. Até pela questão profissional, eu tenho várias experiências extremamente positivas com essas transformações lindas, maravilhosas. Então vale a pena investir em si mesmo, né? Você é o seu melhor projeto, não abra mão disso. Qualquer outra coisa que você vai fazer depende de que você esteja bem, esteja feliz, esteja ali presente no que você está fazendo plenamente. Então espero que eu possa ter esclarecido de alguma forma, ter ajudado de alguma forma com essas pequenas dicas. Vamos colocar em prática, assim, para ontem. Identificou que a autoestima está baixa, começa a se posicionar melhor, começa a exercitar pequenininho, pouquinho, até que isso vá se fortalecendo e você se sinta uma pessoa mais segura, uma pessoa mais autoconfiante, principalmente acreditando em si mesmo. Beijos e até breve!